الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos, uma vez Umar radhiyallahu anhu subiu para um mimbar para fazer khutbah e no khutbah, como ele era o khalifa, o governante, então ele no khutbah disse: Isma'u wa ati'u, ouçam a mim e obedeçam a mim. Então os sahabas que estavam lá presentes viram que naquela altura tinha sido distribuído uns lençóis e Umar radhiyallahu anhu tinha dois lençóis, uma parte de cima e outra parte de baixo, e outros todos os sahabas só tinham um lençol. Então quando Umar radhiyallahu anhu diz: Isma'u wa ati'u, ouçam a mim e obedeçam, então os sahabas que estavam lá presentes naquele momento disseram: La nasma'u wa la nuti', nós não vamos ouvir a ti e nós nem vamos obedecer a ti. No khutbah. Então Umar radhiyallahu anhu perguntou: por quê? Então os sahabas disseram que você distribuiu para todos um lençol e você está com dois lençóis, por quê? Então o Umar radhiyallahu anhu disse: olha, está aqui meu filho, ele recebeu um lençol, eu recebi um lençol, eu pedi emprestado a ele um lençol por causa do khutbah de Jumu'ah, por causa de Jumu'ah é que eu pedi um lençol a ele emprestado. Eu não levei dois lençóis. Isto era caráter de uma pessoa que Rasulullah está a dizer: "Lau kana nabiyyun lakana Umar", se tivesse um nabi seria Umar. Rasulullah está a dizer que quando Umar anda, o shaitan anda na outra estrada, não consegue encarar Umar radhiyallahu anhu. Mas sahabas eram aqueles la yakhafuna lawmata laim, eles não tinham medo em nenhuma situação de quem que for que seja. Este era khalifa, mas os sahabas não tinham medo, falavam aquilo que tinha para falar, falavam na cara. Qazi Shureh foi um advogado, um juiz que foi nomeado por Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Esta história é muito afamada. Hazrat Ali, Qazi Shureh, era um juiz que foi nomeado por Hazrat Ali na governação de Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu viu um colar na mão de um judeu
E aquele colar pertencia a Hazrat Ali Raziyallahu Anhu. Era um colar, uma pulseira, qualquer coisa assim. Então, Hazrat Ali Raziyallahu Anhu disse ao judeu que este é meu. E alegra, até hoje alegra aquilo que a Sharia diz: al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. A regra é de que aquele que reivindica, aquele que reclama, aquele que diz que é meu, ele tem de apresentar testemunhas. E aquele que nega, ele só tem de jurar, fazer o juramento que eu juro que não estou a mentir, estou a falar. Esta é a regra até hoje. A regra civil de tribunal é a mesma. E isto, quem define foi o Shariat. Então, o judeu disse que não, isto é meu. Foram apresentar perante o juiz, que era Qazi Shureh. Qazi Shureh perguntou a Hazrat Ali Raziyallahu Anhu se você tem alguma testemunha. Ele disse: sim, eu tenho testemunha. Testemunha é meu escravo e tem testemunha meu filho, Hassan. Então o Qazi Shureh disse: olha, a testemunha de filho para pai não serve. Perguntou ao judeu, ele fez juramento que eu juro que não roubei, é meu. Qazi Shureh ali logo deu a sentença que ali você é governante, tudo muito bem, mas aqui perante o juiz você é como um cidadão normal. E a decisão é esta, que você está errado, você não tem provas, uma vez que você não tem provas, as provas que você apresentou não servem para o tribunal, por isso eu estou a dar a sentença que este colar fica na mão do judeu. O judeu, ao ouvir e ver esta ação do Qazi Shureh, abraçou o Islã. Isto é adl, insaf, justiça. Sabe, tem um fitna chamado fitna, que nós no Islã chamamos fitna tatar. E assim, em língua portuguesa, etc., é fitna conhecido por tártaro. O fitna tatar, o que é? É um fitna, é um problema em que os muçulmanos estavam a oprimir aos não muçulmanos na história islâmica. Os muçulmanos estavam a oprimir aos não muçulmanos. A governação era dos muçulmanos. De tanto oprimir que o povo tártaro mandou maldição pedindo a Allah, maldição para o povo muçulmano que estava a oprimir. Allah Ta'ala aceitou o duá do povo tártaro contra os muçulmanos, porque a injustiça Allah não aceita de maneira nenhuma, a opressão Allah não aceita de maneira nenhuma, seja, se for, mesmo que for por parte dos muçulmanos, porque Allah garantiu a defesa do Islã, não garantiu a defesa dos muçulmanos. O muçulmano tem que cuidar de si próprio. Islã, Allah vai cuidar, mas o muçulmano, ele tem que cuidar de si próprio. Então, quando há uma opressão, esta opressão, mesmo que seja cometida por um muçulmano, quando este oprimido pede maldição a Allah Ta'ala, Allah aceita esta maldição. Por isso, que aquilo que Israel está a fazer contra o povo palestino, independentemente do povo palestino terem muçulmanos, cristãos, etc., inshallah, há de chegar um dia que a vitória de muçulmanas e do povo palestino é um dado adquirido. É preciso ter yaqeen, fé. Porque a opressão Allah Ta'ala não aceita de maneira nenhuma. Por isso, nós, como muçulmanos, nós temos que ter uma visão maior.
temos que ver que nós não podemos ter uma cabeça muito curta. Nós temos que ver o nosso assunto numa forma global. Global significa ver o que é que está a acontecer na Palestina, o que é que está a acontecer com os muçulmanos no mundo, para nós pensarmos da nossa atitude, o que é que nós devemos fazer para o futuro. Nós temos que deixar, seja ao nível pessoal, familiar, ao nível de sociedade, ao nível do país, nós temos que ter uma visão muito maior. Devemos deixar de todos os grupos essas guerrinhas pequenas, familiares, seja guerrinhas de grupos. Isso são coisas muito pequenas, insignificantes. Nós estamos a lutar para o problema de Shura, estamos a lutar o problema de Imarat. Isso são coisas que, isso não é assunto para nós discutirmos, não é para vermos. Nós temos que ver assuntos muito maiores do que os assuntos que são insignificantes comparando com aquele problema que nós estamos a ver na Palestina. Assim mesmo, nós não podemos pactuar de maneira nenhuma com uma opressão, injustiça, violência. Nós não podemos pactuar. Fica bem claro que eu não sou membro de nenhum partido. Nunca fui membro de nenhum partido. Da maneira que vocês, cada um de vós, pode ter inclinação para Benfica, Sporting, Porto. Todos nós, seres humanos, podemos ter uma inclinação. Mas até hoje, ninguém dos meus frequentadores diários consegue saber de que clube eu sou. Se sou de Benfica, ou se sou de Sporting, ou se sou de Porto. Até hoje, nenhum meu frequentador consegue saber. Um pode dizer a mim que é para ter o sangue encarnado, outro pode dizer que a veia é verde. Pode haver várias interpretações para uma pessoa defender o seu clube. Mas eu não sou de nenhum partido. E não sou membro de nenhum partido. O poder não é eterno. Portanto, a polícia não pode ser de um partido. A polícia é de um governo. Da maneira que a violência da polícia contra o povo é injusto, da mesma maneira o saque do povo nas lojas também é da mesma maneira condenável. Não podemos ser oportunistas, aproveitar da situação para saquear as lojas. Da mesma maneira, não podemos deitar, atirar, matar, atirar gás lacrimogéneo, matar o povo quando uma manifestação é legal ou pode-se fazer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse uma coisa muito interessante. Uma vez Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse ao Kaaba: ó Kaaba, tu és sagrado, mas a vida de uma pessoa e os bens de uma pessoa são mais queridas para mim do que tu, ó Kaaba. Significa o quê? Que os bens de uma pessoa e a vida de uma pessoa é mais sagrada perante Allah Ta'ala do que o próprio Kaaba. Meus irmãos, Allah Ta'ala
não muda a situação de um povo até este povo não mudar próprio a sua situação. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah não muda a situação de um povo até o povo próprio não mudar a sua própria situação. É uma regra de Sharia que o imam do masjid não pode ser imam se o povo não quer aquele imam. É uma regra. Se um povo veja um imam que é alim, mas é filho de uma pessoa, é bastardo, o imam é bastardo, filho de uma ação de ziná, então se o povo não quer aquele imam, apesar de ser alim, o povo tem direito de rejeitar aquele imam. Por isso o Sharia diz até, se uma pessoa tem uma doença, que as pessoas quando veem para ele, vejam que cria um mal-estar nas pessoas, essa pessoa que tem este tipo de doença é proibida de frequentar o masjid. Tendo em consideração aquilo que é o povo. Se o povo não quer alguém, nós não podemos impor este alguém. Se este alguém é certo ou errado, isso são outras discussões que o Sharia não é a favor da democracia. Quer dizer, a democracia é um termo neste país que nós estamos a viver. Há assuntos no Sharia que utiliza essa democracia e há outros assuntos no Sharia que não se utiliza o sistema de democracia, utiliza o sistema do amir, do governante. Ele é que toma a última decisão. Portanto, o que quer dizer com isto? Que está mais que claro que o processo eleitoral tem de ser um processo de transparência. Tem de ser um processo de honestidade. Tem de ser a contagem dos votos, tem de ser uma contagem através dos editais, mas não roubando. Não existir ações ilegais. Aquilo que é de César, temos de dar a César. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Se temos editais em cada mesa, se a pessoa ganhou ou não ganhou, os editais são assinados, são provas que se apresentam-se. Eu não estou para defender a ninguém. Estou para falar daquilo que é verdade. Seja doia quem quiser. E a verdade é esta, que nós se temos editais, e editais são provas daquilo que aconteceu na mesa, e são transmitidos à frente, que temos o tribunal, seja constitucional, seja outro tribunal, para nós mostrarmos as nossas reivindicações, vamos utilizar esses meios. Agora, se a gente dizer Cassis também é do partido, Cernic também é do partido, Polícia também é do partido, STAI também é do partido, CNE também é do partido, Forças Armadas também é do partido, também é uma realidade. Portanto, nós se temos os editais, nós devemos apresentar, porque as nossas eleições têm de ser livres e justas. E quem não teme,
quem não deve, não teme. Então que apresentam, cada um apresenta o seu argumento. Nós condenamos a atitude de saque e roubalheira que aconteceu ontem. Também condenamos a atitude da polícia. Meus irmãos, nós temos que ver que nós estamos em grandes perigos nesse país. Há tendência de dividir este país através do norte e o resto do país. Vocês não pensam que o que está a acontecer em Cabo Delgado é uma coisa pequena? Pode haver uma luta entre nós e os estrangeiros que estão aqui no nosso país. Não é admissível de maneira nenhuma que a luta que está a acontecer é por causa de minerais, por causa de petróleo, por causa disso. Não é admissível que o nosso país só tenha direito a 2% de todo o petróleo que vai ser exportado. Não é admissível isso. Da mesma maneira, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. E assim, a pessoa fica cega, já não veja mais nada. É o que Shaitan fez, é o que Firaun fez. Shaitan o que é que disse? Ana khayrun minhu, eu sou superior. Firaun o que disse? Ana rabbukumul a'la, eu é que sou o Deus na terra. Meus irmãos, ninguém nega o sacrifício dos combatentes. Ninguém nega o sacrifício dos combatentes para libertar esta terra. Mas não, os combatentes ou aqueles que lutaram não têm direito de considerar este país como donos deste país. Não temos direito, ninguém é dono, ninguém é eterno. Quem tudo quer, tudo perde. Quem tudo quer, tudo perde. Só que a pessoa, quando tem o poder, a pessoa fica cega. Seja este, seja aquele que vier, é tudo. Porque aquilo que eu falei, ayat do Corão, que não pensam, seja quem que venha, não vai melhorar a nossa situação. Lembram disto? Vai piorar mais. Por quê? Porque nós é que temos que mudar. Nós é que somos a causa da mudança. Para melhor ou para pior. Meus irmãos, Allah Ta'ala diz no Corão que que façam a justiça, sejam justos. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Que o ódio, Allah Ta'ala diz o quê? Allah Ta'ala diz que o ódio para com o povo não vos induza a não ser justos. Seja justo. Isto é mais próximo da piedade. Allah Ta'ala no outro ayat diz que não vos induza a agredir. Ajudai mutuamente na bondade e na piedade. E não vos ajudeis
uns aos outros no pecado e na agressão. É muito mais claro, meus irmãos, é muito mais claro que como é que é possível um homem paralisar um país numa semana, 3 dias? Um homem, a gente diz que um partido é um Estado dentro de um Estado. E um homem consegue paralisar todo o país. E a gente diz que um grupo, um partido é que ganhou as eleições. Não há nenhuma eleição que eu lembro, que eu vi aqui, estou a viver há tantos anos aqui, que um partido tenha ganhado eleições que não vem à rua para manifestar a sua vitória. Até Benfica, quando ganha, eu às vezes acordo meia-noite, vejo buzinas e tudo, eu disse, o que está acontecendo? Afinal, Benfica ganhou, e por acaso saem pessoas ali com carros e tudo, não sei o quê. Porto, quando ganha Sporting, está a sair, a gente perde o nosso sono, e são esses que não vêm no Fajr, depois do dia seguinte. E um povo, um partido ganha, não vemos nada, parece mortos todos. O que é que significa isto? Uma pessoa paralisa um país. 5 dias este mês nós perdemos, sem contar sábado e domingo. 4 de outubro, 9 de outubro, esta segunda, esta quinta, essa sexta. Vamos contar com a paralisação da economia de um país mais pobre do mundo até. Um dos países mais pobres do mundo. Países que são muito desenvolvidos não têm feriados. E país onde é subdesenvolvido estamos cheios de feriados. Você vai na Índia, Paquistão, pode ser dia de independência, pode ser dia que quiser, pessoas estão a trabalhar. Por quê? É pão do dia, o pobre precisa de pão. Uma empregada doméstica mata bicha na nossa casa às 10, 11 horas. Ela almoça, não almoça meio-dia, 1 hora. Ela almoça 15, 30, 16 horas. Porque mata bicho dela já foi na tua casa. Almoço foi na tua casa. Ela, quando chega em casa, só bebe um chá, toma um chá e dorme. Esses dias todos, a população como é que está a viver? A gente já pensou nisso? Já pensamos nisso? Nós estamos a viver num bairro. Temos que fazer conta daqueles que são pobres, daqueles que são a maioria. E nós todos fomos jovens. E quem está a fazer essa revolução são jovens. E conforme o poeta diz, a infância fez-me brincar muitos anos. Quando é juventude, fez-me maluco. Jovem, todo dia diz, posso morrer, posso fazer isso, tudo. Quando chega a velhice, começa a doer aqui. A morte há de limpar a tudo. Esta revolução são aqueles jovens que não têm nada a ver com a independência deste país. São uma geração que já hoje, desde a independência, já temos 49 anos. É uma geração que não sabe o que é independência. Não sabe o que é o colonialismo. Porque nós temos desafios de momento. Esses desafios são mais importantes para essa camada jovem do que viver o passado. Meus irmãos, a CNE tem de ser totalmente independente. Se a CNE estar embaixo de sempre a maioria, é este resultado que nós vimos ontem, de que veio com nomes esses
não assinaram ou não concordam com o acordo. Um é assinar o documento, um é dizer que eu concordo com o documento, são coisas diferentes. Eles assinaram, mas não concordam com aquilo que está escrito. Disseram que nós não concordamos. Porque temos que saber uma coisa, que você pode comprar o povo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas já chegou um tempo que o povo, nem com dinheiro, nem com camisetes, consegue você ganhar com este povo. Ele já chegou ao extremo. E nós, como muçulmanos, temos nossos problemas. O que eu não estou a defender a nenhum governo. Estou a dizer que o que é que o presente governo fez na questão de rapto para nós? Nada. O governo que vir, conforme eu disse, seja quem for, será que há de ser melhor ou não há de ser melhor? Depende das nossas ações. Depende de nós. Se nós é que estamos a corromper o governo ou não estamos. Se somos participantes nisso ou não somos. Hasibu qabla an tuhasabu. Veja a ti próprio. Faz análise de si próprio antes de você fazer a análise dos outros. Solução. Qual é a solução? Solução é nós fazermos jejum. Solução é nós fazermos etikaf, fazermos dua, dar sadaqa. Nós gastamos dinheiro. Eu já estou a fazer pedido a vocês há muito tempo. Eu tenho uma conta aqui de masjid, desta obra aqui atrás, de casa de imãs, escola. Eu tenho uma dívida de 12 milhões de meticais. Estou a fazer apelo já há muito tempo. O construtor ligou-me esta semana a pedir dinheiro. Eu não sei o que falar. Vou pedir a quem? Se não vou falar a vocês, vou falar a quem? Falo com Allah e falo com aqueles que estão ligados. Se nós não darmos sadaqa, não darmos no caminho de Allah, não gastarmos, a nossa situação não vai melhorar. Não vai melhorar. Por que isto, já disse a vocês, por que não acontece no Zimbábue? Por que não acontece na Zâmbia? Por que não acontece no Malawi? Por que não acontece na Tanzânia? Por que não acontece na Swati? E está a acontecer aqui para nós? A solução é sempre sentar na mesa e conversar. Lutar, ser teimoso. Você pode ser inimigo de um do outro, mas a solução é sentar na mesa. A solução da situação que nós estamos a viver é sentar na mesa e conversar. Se nós, cada um querer ter a sua posição, quando 2 cabritos lutam, quem sofre é o capim. E nós, são dois grandes estão a lutar e quem vai sofrer é o povo. Nós somos o capim. Eu acho que essas poucas palavras chegam para vocês entenderem onde eu quero chegar. E eu acho que vocês são suficientes, inteligentes, para fazerem algo para o benefício deste país. Nós não estamos de maneira utilizar o masjid para fazer política. Eu não defendo, não sou membro de nenhum partido. Não podemos estar alheios
aquilo que está a acontecer neste país. Nós fazemos parte deste país, nós temos que dar vida para este país, nós temos que lutar para o melhoramento da situação deste povo, que é o povo moçambicano. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.